Hoje foi mais um dia especial, né? Um dia maravilhoso na minha vida, que acordei, abri meus olhos, né? Vivi uma vida saudável e com certeza o meu Criador e Pai esteve, está e estará no controle, não só da minha própria vida, mas de todas as almas que assim crerem e confiar nele, como ele prometeu em sua palavra. E uma mensagem que eu quero compartilhar, porque nós ouvimos no planeta Terra milhares e milhões de almas que sofrem todos os dias, né? Que perecem, sofrem, não sabem o que fazer. E o Criador, o nosso Pai Celestial que nos criou, ele nos criou com um plano, com um propósito e sempre prometeu a benevolência, a prosperidade, as bênçãos sobre a vida daquela alma. Só que como é individual, né? Existe o reino da luz, o reino das trevas. Como existe uma era da luz, né? Que muitos falam era da graça, e não tem nada a ver, é a era da luz, ou seja, houve um sacrifício, o Cordeiro manifestou ali o sacrifício por todas as almas, o sangue purifica, e ali poderá 100%, independente quem quer que seja, entrar por essa porta pela confiança, crendo no próprio Messias, na Yeshua, e o Espírito ali passa a agir na alma, na vida daquela pessoa. A partir daquele momento ele começa a agir. Embora eu tenha sempre dito que muitos falam do livre-arbítrio, né? Não existe o livre-arbítrio, né? O inimigo que criou. Existe duas opções, uma escolha, o caminho da luz e o caminho das trevas. E só para você entender, todas as almas que realmente entram por essa porta, no Messias verdadeiro, no reino verdadeiro, existe uma promessa 100% de provisão por parte do Criador. 100%, é por parte dele. Eu não tenho nada que eu tenho que fazer para merecer isso. Não é sacrifício, não é rituais, não é campanha, não existe método humano. Nada que eu possa fazer no físico que eu possa mover o coração do grande eu sou, do meu Criador, agir em meu favor e em todas as circunstâncias. Nada que eu possa fazer, eu vou agir, eu vou merecer as promessas dele. Só existe um caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o caminho? O caminho da luz. O caminho do reino dos céus, do reino do Espírito. E você vê, existe uma mensagem, um versículo, que muitos lêem, ouvem, mas a pessoa não vive, não usufrui, não participa dessa promessa, né? Eu sempre falo, né, e nunca deixarei de falar, as Bíblias, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? É um sistema mundial maligno por trás, que criou a religião, doutrinas de homens, mas eles pegaram o pingo da verdade, senão o sistema não sustentaria. Então, quando a pessoa questiona alguma coisa, eles mostram os pingos da verdade. Só que aí a alma não vive o direito dos pingos da verdade, porque é condicionado. O reino do céu, o reino do Espírito, o Pai não tem acepção de pessoas. Estamos na era da luz, está aberta a porta. Tá? Só que no reino dele não há privilegiado. Como existe o reino da luz e o reino das trevas, a alma tem que decidir qual reino quer seguir, caminhar. Quem será o seu soberano, o seu superior espiritual? É uma decisão. Então muitas almas sofrem, há milhares de almas sofrendo, mas o próprio Criador já deixou selado a promessa para os filhos dele, para as almas dele, aqueles que estão dentro do reino da luz da nação soberana. O problema, as almas pensam que vai encontrar esse reino, essa nação na horizontal, em placas, em endereços, em lugares terrestres, na horizontal. E não existe na horizontal, só na vertical. Comunhão direto com ele, uma via direta com ele. Porque eu vou compartilhar uma mensagem que o Espírito disse uma vez, um varão, um homem, né, falou uma vez. Ele disse assim, eu vou ler. Fui jovem, ele disse, agora sou velho, ele estava com uma idade avançada fisicamente, e nunca vi um justo abandonado. Nunca vi um justo abandonado. Olha o que ele está dizendo bem claro. Ele nunca viu um justo. Justo quem que é? Quem anda no reino da luz. Ele nunca viu um justo abandonado, ele está dizendo. Nem seus descendentes a mendigar o pão.
Olha a promessa, gente. Se isso, eu tenho certeza que foi o Espírito quem disse, dentro do reino dele, a provisão é por parte dele, 24 horas. E aí ele prossegue, é sempre generoso, empresta e seus descendentes são abençoados. Quando fala sempre generoso e empresta, o que acontece na terra? As almas tudo leva para o lado material, não é? Ser generoso, você empresta, ou seja, pode ser seu tempo, pode ser algo que você teve o conhecimento do reino, você compartilha, eu dou. Ou seja, dentro do reino da luz há uma promessa muito grande. Aí se você vê pessoas sofrendo, fala, peraí, eu conheço um versículo lá, está escrito lá em um dos livros, no conjunto de livros, que está escrito que o próprio um homem, um varão, disse que ele tinha sido jovem, ele era velho naquele momento, mas ele nunca viu um justo, ou seja, quem anda no reino da luz e serve o grande eu sou verdadeiro, abandonado. E ele também disse que nem a descendência dessas pessoas, dessas almas, dentro do reino da luz, mendigaria o pão. O que mais a gente vê na nação, no planeta Terra. É simples. Onde ele fala que é generoso, a sua descendência é abençoada. Então, por que o Pai trouxe essa mensagem? Se você está perecendo, se você está sofrendo com situações, é simples. Existe uma porta. Existe uma porta. Existe um cordeiro. Existe um sacrifício, um tipo de sangue. E só um Espírito, o Santo, dentro do reino da luz. E um pastor só. E você não encontra ele fisicamente. Existe um rebanho, um povo, uma nação, onde há um pastor só. E ele não se encontra andando na terra. É isso daí. O segredo é isso. A alma é só procurar. É só procurar. Porque a própria promessa dele para os seus filhos dentro do reino da luz, para as almas, é de provisão 24 horas. Ele disse um dia, os seus discípulos ao seu lado estavam preocupados com o quê? Com coisas materiais. Comer, beber, vestir. Teve um que até disse assim, mas eu deixei tudo. Eu era pescador, eu deixei tudo por amor a ti. Olha, ele diz, aquele que deixar pai, mãe, qualquer coisa por amor a mim, qualquer item, receberá 100 vezes mais nesta vida. E quando ele falou para os apóstolos, que ele falou assim, olha as aves dos céus, os pássaros, não semeiam, não plantam, não ajuntam de celeiro. E o vosso Pai os alimenta todas elas. Será que vós não vale mais do que uma rolinha, uma pomba? Se o Pai cuida das aves de uma forma especial, elas não estão nem preocupadas sobre plantar o alimento, sobre colher. Elas não se preocupam, elas sabem que o Pai delas, o Criador, vai suprir a necessidade delas diariamente. Imagina um ser humano, uma alma no corpo humano. Imagina uma alma que ele criou entre tantas criaturas lindas e maravilhosas. A nossa alma, esse corpo é belo na presença dele. Ele nos ama. Tanto que ele não tem prazer na morte de ninguém prematuramente. Ele quer que as almas se arrependam, se corrijam e volte para ele, como o filho pródigo voltou. E a promessa é clara. Então, aí você tem que procurar encontrar esse reino. Você tem que procurar encontrar essa porta, porque tem um monte de reino falso, tem um monte de porta falsa, tem um monte de cordeiros falsos, tem um monte de sangue de sacrifício falso, está cheio de doutrina na terra falsas. Mas quem é colocado nesse reino, quem entra nesse reino, quem passa pela porta do Messias, do Cordeiro verdadeiro e é selado com Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo, tem essa promessa. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um filho do Criador desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Ele é generoso, ele é diferente e a geração dele é abençoada. Olha a promessa. Entre a promessa e a sua vida e você usufruir das promessas, se você não estiver usufruindo dessas promessas, tem alguma coisa errada. Você tem que acordar. É simples. Quando eu encontro um tesouro do pingo da verdade, uma promessa que não foi um homem que prometeu, foi o próprio Criador, o Espírito dele, aí é só eu procurar conhecer como eu entro nesse reino. Qual que é a minha parte? O que eu devo fazer? O que ele pede para mim, o mínimo que eu tenho que fazer? Por quê? Porque o Espírito dele, o Espírito, o Santo, ele é condicionado às almas que lhe obedecem. Condicionado. Está escrito, ele falou, o Espírito, o Santo, é condicionado às almas que lhe obedecem.
Então você que está sofrendo, se você está enfrentando situações, ou enfrentou, conhece alguém, é simples. Enquanto você não encontrar o reino dos céus, o reino do Espírito, a nação soberana, não descansa, não feche os olhos, porque na hora que você encontrar, que o Espírito confirmar, a partir daquele momento, o cuidado da sua alma, toda a provisão do seu corpo, da sua alma, todo o processo físico e futuro, espiritualmente, agora e no futuro, está nas mãos daquele que criou todas as coisas. Sai da tua alçada. O próprio Espírito que conduz a situação. E ele promete que filho, resumindo, ele prometeu que os filhos dele não são desamparados e nem mendigam pão na terra. E são generosos, a sua descendência será abençoada. Olha que promessa. Agora, se isso não está acontecendo com a sua vida, tem alguma coisa errada. É simples, procura conhecer o reino verdadeiro. O problema é o que está acontecendo na terra, que na horizontal o inimigo armou várias arapucas, o sistema religioso. Tanto que o Espírito diz que é um sistema mundial maligno no planeta Terra. O Satanás montou um sistema mundial maligno na horizontal. As almas ficam tudo presas nessas arapucas do sistema de doutrinas de homens. E está cheio de demônios. Porque a alma que encontrar o reino, eu poderia ler várias parábolas aqui que ele citou, que encontra o reino. É uma felicidade muito grande. Ele até tem várias mensagens. Procura ver o que fala sobre o reino, quem encontra o reino. É o reino da luz, o reino do Espírito. Você entende? Então, Pai, hoje o Espírito está trazendo uma mensagem que se você está sofrendo, se chegou até você com situações e está lastrando muitos anos e não resolve aquela situação, sua vida fica enrolada, com problema e não sai daquilo, você não vê um caminho contínuo, é porque você está fora do reino. Só que o inimigo faz uma propaganda 24 horas, que o reino você vai encontrar ele na horizontal. Não é jamais na horizontal, esquece. Esquece. O reino dos céus, o reino do Espírito, essa promessa aqui, né? Volto a ler mais uma vez, acho que pela terceira vez já. Fui moço, não, fui jovem, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo, ou seja, um filho do Criador, do grande eu sou, desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você vê a situação das pessoas da vida, tem alguma coisa errada. É simples. Se a pessoa não cair, não buscar uma reflexão e não acordar com a experiência, os frutos da sua própria vida, vai ficar vegetando. Ainda acha que está vivendo. Tem até música que já inventaram, vai levando, vai vivendo por viver, essas coisas todas aí. Acho que é normal, aquele tipo de vida. Acostuma, né? Por quê? Porque não teve uma vida diferente, não viveu a promessa. Todo mundo fala da terra que manda leite e mel. Poucos que usufruem essa promessa, que vive ela. Lê um monte, fica lendo, falando, compartilhando, não sei o quê. Quero ver você pisar, você viver. Porque quando você pisa na terra que manda leite e mel, que é espiritual, o reino do céu, o reino do Espírito, naquele exato momento, nesse tempo, a sua vida começa uma transformação surreal. Por quê? Porque aí o Criador entra em cena. Pelo poder dele. Aí ele que sabe o seu passado, presente, futuro, o que tem que trazer do passado, restaurar, restituir, cortar, separar, ligar, mudar. Ele que faz o reboliço na sua vida. Mas ele é a fonte, como ele disse. Quando ele falou da água que eu lhe der, tem que buscar nele. Essa mensagem é tão rica porque quem conheceu o reino do céu, o reino do Espírito, e entrar por esse reino, ter comprovação desse reino, sinais, e nunca mais olhar para trás, é sempre vencedor. Porque é aquele que disse, estarei convosco todos os dias. Aí terão aflições, mas tendo bom a meu venci, vocês vencerão. Ele já decretou, meu amigo. Ele já venceu por você, para você. Aí é só selar as conquistas na sua vida. E no reino dele não existe derrotado, viu? Só para você ter ideia. Um grande abraço, que o Espírito possa te levar e mostrar a porta. Agora a decisão é sua, né? Nunca esqueça disso.